No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a minha experiência na Biblioteca Pública de São Paulo, lá em São Sebastião, litoral norte. Eu fui visitar a Biblioteca Pública, fiz a minha carteirinha, fui levado até o setor infanto-juvenil e lá eu conheci algumas obras, dentre elas a que eu levei, primeiro livro emprestado que eu levei para casa foi O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Eu gostaria de mostrar um pouco da coleção que eu tenho sobre esse universo do Pequeno Príncipe. Então, sobre a coleção, eu tenho esse livro do Pequeno Príncipe. Ele é pequenininho, tem um selo que diz que é o selo da editora original no Brasil. Aqui dentro tem umas reportagens de abertura que mostram a foto desse senhor embaixo, que é o primo do Antoine de Saint-Exupéry. O nome dele é François Daguet. E ele é sobrinho do Antoine de Saint-Exupéry. E nessa foto ele estava visitando São Paulo, em Itu, e ele plantou um baobá. Depois a história é iniciada, né? Então só tem um pouco sobre o Antoine e o sobrinho dele. Nessa outra versão, para vocês verem o tamanho, né? Consegui enxergar o tamanho. Esse foi o primeiro. Nessa outra versão é que é a mais conhecida e que todos encontram facilmente na livraria, que foi feita algumas leituras por mim, né? Tenho poucas marcações aqui no corte, porque eu quis marcar alguns pontos em que o Pequeno Príncipe se depara com a Rosa, algumas mentiras da Rosa, algumas decepções com ela e ele enxergando o porquê que ela é tão egoísta, o porquê que ela falou tudo que falou para ele dizendo que ela era única, né? E ele descobre que ela não é. Mas assim, ele descobre um outro olhar para ela e ele volta ao planeta dele, o asteroide, e falarei disso depois, porque senão a resenha daqui a pouco é feita aqui. Eu vou fazer uma resenha sobre esse livro. Bom, o que eu gostaria de falar para vocês é que essas obras, elas têm as ilustrações, né, que são aquarelas originais feitas pelo próprio autor, que mais à frente eu vou falar especificamente disso e da própria história. Continuando, eu tenho, quase da cor da camisa, né? Eu tenho essa outra versão, né? Outra edição, que tem aqui, tradução definitiva do premiado escritor Ferreira Goulart. Então aqui nós temos uma tradução de uma outra pessoa, que é o Ferreira Goulart. Essa edição anterior, ela foi traduzida por Dom Marcos Barbosa, tá? Essa aqui. E como eu não sou o tipo de colecionador que sai por aí correndo atrás de tudo que remete a Pequeno Príncipe, mas acabou acontecendo da minha coleção se ampliar dos livros para objetos e outros recursos que utilizam o Pequeno Príncipe. Mas nas minhas andanças por aí ou nas minhas visitas tanto virtuais quanto presenciais em sebos, eu encontrei essa edição que eu acho muito bonita, a arte da capa, e nela tem na ilustração tem muito mais do original do que as outras que passaram por algumas depurações e as pessoas acabaram tirando detalhes que para a história e para aquilo que Antoine queria representar é muito importante. Então essa aqui é uma capa, né? Nós temos aqui uma capa que sai, deixa aqui. E o livro ele acaba sendo mais clássico em sua apresentação, com o dourado na lombada. Essa história continua sendo a mesma história das outras edições e ela tem também uma letra confortável para ler, né? Isso é muito importante, por isso que eu gosto dessas edições do Pequeno Príncipe para leitura, porque elas são confortáveis no momento da leitura. Eu tenho uma outra edição do Pequeno Príncipe, que também é capa azul, mas não é a mesma que eu apresentei no início, com selo, né? Ó,
tenho 2 com esse selo da editora original no Brasil, mas esse livro azul não é o mesmo que eu mostrei do Ferreira Goulart. São livros diferentes. Acaba também sendo traduzido pelo Ferreira Goulart, todos esses 2 em capa azul. Por que eu tenho esse? Porque eu comprei esses dois deles no site, e no site dizia que vinha com uma ecobag linda. Acabei sendo enganado, então vou mostrar para vocês essa ecobag que eu achava que era bonita, porque era de tecido, e nada mais é do que quase um plástico, uma coisa dura, sem graça. Então tem aqui o Pequeno Príncipe, mas observem, né? Ela tem, não dá pra, aqui, uma costura, parece essas sacolas que a gente usa para supermercado e feira, bem simplesinha, umas fitas de tecido. E eu fui enganado não vou dizer qual foi o site que eu comprei, mas eu fui enganado. Da mesma forma que de outra vez eu vi no mesmo site uma promoção que vinham 2 livros que eu gosto muito, que era Pluft, o Fantasminha Camarada, e o outro eu não vou lembrar agora. Era o Pequeno Príncipe e um sobre uma bruxinha, que eu não vou lembrar agora o nome dela. E vinha nessa ecobag que é transparente, aí tem o desenho da bruxinha, o Pequeno Príncipe e o Pluft. Então aqui também fui enganado, porque no site, na demonstração, a foto era mais bonita, tá? Voltando para os livros, eu tenho aqui uma edição que eu comprei recente, que diz que é o Pequeno Príncipe com ensinamentos de Jesus. Aí aqui tem uma coisa muito interessante, que esses ensinamentos de Jesus foram inserções colocadas ao longo do texto do Pequeno Príncipe pelo sobrinho, o François Daguet. Aquele mesmo do outro livro que eu mostrei para vocês, mas a foto é a mesma, foi aproveitada pela editora, né? Aqui é a editora Petra. Parece muito com esse outro, que é da editora Agir, né? São muito parecidos. Hoje, o Pequeno Príncipe já caiu em domínio público, então as pessoas podem explorar a arte, a história e tudo mais dessa bela história. Convido vocês a fazer a leitura, porque a cada leitura que eu faço, eu vejo um aspecto, ou eu vejo uma relação com os dias atuais, ou eu vejo coisas que eu ainda não tinha percebido, apesar de ter feito um estudo com a Mônica, que falarei depois, uma estudiosa do Pequeno Príncipe e tradutora. Tem também essa edição linda de O Pequeno Príncipe, traduzida pelo Frei Beto. Ela é da editora Geração. Então aqui tem ilustrações bonitas, né? Fizeram uma edição com vários detalhezinhos, que acabam deixando a obra realmente muito linda, né? Esse tipo de entrada na história. E ao final traz uma biografia, uma mini biografia do Antoine e sua vida. Só que eu já vi esse mesmo tipo de trabalho sendo realizado em outros livros, né? Então tem aqui, ó, Uma Trágica Vida de Aventuras e Sentimentos. Começa a trazer fotos do Antoine. Então, quando criança, quando aviador, que ele foi aviador durante a guerra. Aqui é o Antoine criança. Eu até lembro muito da imagem do Pequeno Príncipe, né? Ele com a mãe ou a tia, deixa eu ver. Com sua tia, Madeleine Foscolombe. A foto do avião caído no deserto, no Egito. E vai trazer várias outras fotos, falando de outros livros também, sobre a publicação, o primeiro momento da publicação, alguns desenhos que foram descartados por ele. E como eu falei antes, tem um livro que a Mônica traduziu, o nome dela é Mônica de Castro. Mônica Cristina Corrêa, perdão. A Mônica Cristina Corrêa, ela traduziu essa obra diretamente do francês
e ela, junto com esse material, ela deu um curso falando sobre a utilização do guia. Então esse aqui é um guia de leitura para que você possa entender algumas coisas que estão aqui. Então ela fez um estudo, né, do Pequeno Príncipe, e ela monta gráficos para você entender alguns aspectos. Tem aqui, ó, fato, aspecto visível, aspecto invisível, consequência. Então ela fala da dedicatória, do desenho, do capítulo 1, capítulo 2 e assim vai até o final da obra. Esse livro, ele tem me servido de base para algumas conversas em escolas. Eu sempre falo para os alunos, porque até aqui, uma boa parte do livro é a história, uma boa diagramação, né? Letras grandes, separadas, isso é confortável visualmente. Então eu gosto muito desse livro, eu já li várias vezes. E ao final, ela traz um pós-fácil, né? Que ela tem uma abertura aqui muito bonita, e tem um pós-fácil com várias informações sobre a tradução do Pequeno Príncipe em outros países. Também traz algumas fotos do Antoine e a sua família, né? Tem aqui as suas irmãs, seu irmão, a casa onde ele viveu com a tia, e também vai contando a experiência dele como aviador. Essa tradução, para mim, ela é muito importante porque ela traz informações extras que eu não encontrei em outros livros. Ela ajuda bastante quando a gente quer conhecer um pouco mais sobre o Antoine e o seu processo de escrita e vivência durante esse momento, quando o Pequeno Príncipe é lançado também. Eu tenho 2 livros aqui que me foram doados, esse pela professora Maria de Lourdes Blau Rira. Obrigado, querida. Ainda está no saquinho para preservar. E esse outro eu peguei numa caixa de doação. Então ele é velho, né? Ele está bem danificado, tem aqui uns probleminhas, tem carimbos de propriedade, mas eu gosto de livros mais antigos. Olha que linda essa imagem. Bem forte o desenho, tá bem velhinho, né? Bem amarelado, com marcas de umidade, mas eu gosto, né? Faz parte também de quem coleciona gostar dessas coisas. Recentemente, pela Amazon, eu comprei vários livros e acabei comprando um que eu queria muito, mas eu achava caro quando eu encontrava na livraria. E eu fui deixando até que, de repente, apareceu... Ó, tem barulho aí. Esse lindo livro do Pequeno Príncipe, que ele é todo em pop-up. Quando a gente abre, a gente começa a ter as surpresas. E eu gosto muito, né? Tem aqui os bilhetinhos, as caixinhas, né, do desenho. Uma ovelha, um carneiro. O planeta, então aqui muito legal. E vai mostrando, né, Pequeno Príncipe. Essa do baobá, todo mundo mostra e é lindo mesmo. Então o baobá, ele brota aqui das páginas. É muito gostoso você manipular um livro assim. Enquanto lê, enquanto conta história. A raposa, meu personagem favorito. Todo mundo já sabe, quem convive comigo já sabe que eu adoro essa cena específica e a do momento inicial também. Essas 2 cenas são as minhas favoritas. Então eu tenho mais esse livro na coleção. É uma coleção que eu acho grande para quem não está tão preocupado em comprar tudo que existe.